Graça e paz, igreja. Nós temos um privilégio. E o privilégio vir e saber que Deus está nos conduzindo. Nós vamos para uma nova semana, começamos hoje, na certeza de que o Senhor estará conosco, nos levando, nos conduzindo, nos orientando. Porque esse é um Deus que nos constrange com o seu amor. E nós temos consciência disso, porque Deus é santo. Mas nós somos pecadores. Mas existe um advogado que está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E nós não podemos esquecer disso. Apesar de sermos homens, nós somos redimidos. Nós somos conduzidos ao Senhor da glória pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz. Que nós, como igreja do Senhor, jamais esqueçamos disso. Porque se estamos aqui celebrando, se estamos aqui louvando, se estamos aqui fazendo alguma coisa, é porque Jesus Cristo nos remiu. E nós somos eternamente gratos por isso. Porque por nós mesmos não teríamos esta condição. Porque é pela graça. E a graça do Senhor basta para cada um de nós. Mas eu quero convidar aqui o mensageiro dessa noite. O irmão Valdivino, o diácono Valdivino, o maestro Valdivino, mas eu vou deixar todas estas informações para dizer uma coisa. Se ele não concordar comigo, ele vai ter o direito de discordar. Acima de tudo, diácono, né? Acima de tudo, maestro, e acima de todas estas coisas, servos do Senhor. Então, nós precisamos pensar exatamente que é o servo de Deus que está nesse momento aqui. E que ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E que o Senhor use, através do teu Santo Espírito, o servo dele. Porque ele não vai usar o maestro. Ele não vai usar o diácono, ele vai usar o servo dele. Né? E tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer como servo do Senhor. Porque é ele, somente ele, como eu disse, é que conduz a nossa vida. Onde você estiver, no seu trabalho, no seu colégio, no seu negócio, você lá é um servo de Deus. E quem está conduzindo a sua vida é Deus dos exércitos. Amém. Que nós possamos ser mais uma vez abençoados pela palavra do Senhor. E que o servo dele seja conduzido. Porque aqui está a igreja do Senhor. Atenta e disposta a ouvir, acima de tudo, o que o servo de Deus vai falar. Ó Deus amado, bendito, Pai de misericórdia, que a tua graça, que o teu consolo, mais uma vez, recaia sobre todos nós. Aqui estamos, ó Pai, na tua presença. E nós precisamos, Senhor, muito e muito da tua presença no nosso meio. Porque é ela que revigora as nossas forças. É ela que nos dá coragem para continuar. É ela, Senhor, que nos cura, que nos revitaliza, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, te clamando para que o Senhor derrame porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida do teu servo, que irá ministrar nesse momento. Que a tua palavra venha diretamente a nós, para nos alertar, para nos dar, ó Pai, direção, porque nós precisamos todos os dias, nessa caminhada, que o Senhor nos mostre o caminho. E que o Senhor, ó Pai, use o teu servo conforme a
tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Muitas têm sido as lutas que temos passado, mas em todas temos sido vencedores, porque o Senhor é que tem nos capacitado a vencer todas as batalhas que têm vindo diante de nós. Louvo a Deus porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o dono da igreja. E não haverá tempo que possa vir sobre a igreja que o Senhor não deu escape e a igreja permanece firme porque ela é do Senhor. Minha esposa esteve em um acampamento esse fim de semana e chegou meia assim, com algum problema de saúde que está lhe trazendo certas dores, né? E não é fácil e a gente não tem como não se envolver de alguma maneira, né? Mesmo que ainda superficialmente, ainda não tive assim um tempo de poder avaliar com mais presteza, mas peço aos irmãos que estejam orando pela vida dela, para que Deus nos dê o direcionamento como poder trazê-la de novo à saúde normal que ela sempre teve, porque aí está uma mulher guerreira, viu? Quando ela disser que está doendo, já está doendo há uns 15 dias. É mais ou menos nessa pegada assim. Inclusive, eu digo a ela o seguinte: quando você fica doente, eu fico doente também. Eu digo que eu sou solidário, né, com ela. E ainda bem que quando eu fico doente, ela não fica, porque ela cuida de mim. Amém. Certo? Então, mas orem pela vida dela, né, para que ela tenha a sua saúde restabelecida para a honra e glória do nome do Senhor. Temos caminhado, temos visto tudo o que tem acontecido, e como eu disse no início, o Senhor, que é dono da igreja, ela vai mantê-la, porque Ele é o Senhor. Nessa noite nós fomos aqui convidados. Alguém poderia dizer assim: oh, o irmão é membro da igreja e está precisando ser convidado, não é? Mas essa é uma história que mais adiante nós iremos possivelmente ter a oportunidade de contar. Mas nós nessa noite queremos refletir com os irmãos diante desse tema, desse texto que está aqui, inclusive é o texto que nós vamos usar, e o tema é a importância da música na igreja. A música é importante na igreja? A música é importante na igreja. A importância da música na igreja, ela consegue penetrar de maneira que Deus, que criou a música e nos permitiu a música, essa música, ela nos fortalece, ela nos traz alegria, ela nos traz discernimento através daquilo que Deus quer fazer através da música. A irmã Leonardo estava falando aqui no início que alguém perguntou se ela conhecia um maestro. E aí a senhora disse que
2, né? Um já está regendo o coral celestial, né? E o outro ainda está por aqui nos percalços da vida, né? E aí, outro dia, eu tive... Aí ainda tem o Miquel, que agora também é maestro, né? Bom, outro dia eu tive em um supermercado lá no bairro, e quando eu passei do caixa, eu fui surpreendido da surpresa que a funcionária lá do supermercado teve, né? Aí, quando eu passei, estava passando, ele olhou assim para mim e disse: "O maestro está passando aqui no meu caixa?" Aí o irmão não é de proclamação, é de proclamação. E aí começou a falar assim com as outras colegas. Eu disse: "Estou entendendo muito isso não, mas..." Né? Eu fiquei surpreendido com a surpresa que ela estava. Né? Mas assim, Deus tem nos dado a oportunidade de servir no seu reino. E aí, muitas vezes, eu consigo mensurar o seguinte: Deus quer te usar, como disse a letra da música, e aí você não pode dizer como é que Deus deve te usar. Porque Deus é quem diz como Ele quer te usar. A que serviço realmente você vai ter efetividade para fazer? E quando eu digo isso aos irmãos, é porque na caminhada, e eu falo isso com muita alegria, Deus já me usou para lavar o banheiro da igreja e Deus já me usou para ser o presidente da igreja. E Deus até já me usou para ser o pastor jovem no mês da juventude. Então, quando você se colocar para servir, diga: Senhor, estou aqui e me usa segundo a tua vontade. Não fique procurando coisa para Deus te usar. Porque eu só quero servir se for fazendo isso ou não. Não é assim que Deus faz. Mas nós vamos ler o texto sobre a importância da música na igreja. Hoje nós estamos comemorando, o culto é comemorativo ao Dia do Músico, que é dia 22, que é terça-feira, né? É dia 22. E nós estamos comemorando o Dia da Música com os músicos, né, Dini? Com os músicos, né, Teomara? Com os músicos, Tini, com os músicos, Vanusa, com os músicos, a Igreja do Senhor, com os músicos que tocam instrumentos, porque todos nós precisamos entender que Deus quer nos usar e Ele quer fazer isso porque alguém precisa da nossa ação. Veja o que aqui diz o texto de Salmos 100, verso de 1 ao verso 5, e diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentáveis a Ele com canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Pai querido e amado, louvado e exaltado seja teu santo nome. Ó Deus, neste momento, tudo que nós queremos como igreja do Senhor é que o Senhor, através da sua palavra, fale aos nossos corações segundo a tua vontade. E que possamos sair daqui, ó Deus, certos de que as nossas vidas foram impactadas, estão sendo impactadas e serão impactadas porque a tua palavra é a verdade e ela nos traz de frente com a tua vontade, Deus. E a tua vontade é que nós sejamos felizes. E a tua vontade é que nós sejamos abençoados. E a tua vontade é que nós sejamos abençoadores. E que a tua vontade se cumpra sobre cada um de nós,
em nome de Jesus. Amém. Em falar sobre a importância da música da igreja, existem algumas particularidades e peculiaridades da música. A igreja, como um todo, ela vive situações e a igreja, ela utiliza hinos de adoração, hinos de inspiração, hinos de desafios, hinos de súplicas. Quando eu digo aqui hinos, é todos os cânticos que a igreja promove no seu culto. Cânticos, hinetos, hinos a nível de inários. A igreja, ela utiliza para esses momentos, e para cada momento é necessário que essa música ela seja dirigida de forma correta. Aí ouvi uma experiência de um pastor falando sobre a música, e ele dizia o seguinte: não é concebível que, de repente, em um casamento, alguém venha cantar que uma barca naufragando, quem te valerá? Pode até ser que a mensagem traga aos noivos uma situação de reflexão para que a barca deles não naufrague. Mas seria estranho uma música desse tipo. Ou em um culto fúnebre, uma música que não tem nada a ver com aquele momento, que é um momento de introspecção, um momento de reflexão, um momento de fortalecimento do outro, principalmente daqueles que estão enlutados, e naquele momento precisa ouvir uma palavra de apoio, de conforto, uma palavra amiga, uma palavra que lhe tire o peso daquele momento. Então, a música na igreja, ela precisa ser orientada, ser canalizada de forma que, a depender do momento, ela venha a falar às pessoas. Precisamos cuidar da música, e aí eu digo para os cantores e os instrumentistas, a música, ela pode ter um caráter de entretenimento, mas ela precisa estar no seu momento de entretenimento. Por quê? Normalmente o entretenimento, ela tira aquele senso das verdades que precisamos naquele momento aprender. Quando nós estamos entretidos, nós estamos distraídos. E a distração, ou a distração, pode nos trazer a condição de que, naquele momento, nós não estejamos aprendendo nada. Apenas pulando, gritando, sei lá. E, na minha caminhada, eu entendo que a música na igreja, ela precisa ter o caráter educativo. Nós precisamos vir ao culto e as músicas que o Ministério de Música, o Ministério de Louvor, a equipe de cânticos vem a cantar, ela precisa ter um caráter educacional. Trazer as pessoas para a realidade daquilo que precisam aprender ou precisam revisar para que possam crescer na vida espiritual. A música na igreja não pode ser um elemento que venha fazer com que as pessoas apenas saiam do culto alegres. Mesmo porque a alegria do Senhor. Então, quem é que gera alegria em nós? O Senhor. Se o crente não está alegre,
existe um problema e não é em Deus. Se o crente não está alegre, ele precisa rever seus conceitos. Porque a alegria, na sua inteireza, não é somente o efeito de sorrir. Não. No momento eu estou alegre, mas não estou sorrindo. Vou agora esbastar um sorriso por causa de Telmara. Telmara me provocou a afeição que estava um pouco mais retraída. Porque a alegria, ela precisa estar dentro. A alegria, ela precisa estar dentro. Ela é externada porque está dentro. Então, o crente em Cristo Jesus, ele é uma pessoa alegre. Ou não? Inclusive, tem um hino no cantor cristão que diz, da alegria, eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Olha aí, por que você está alegre? Porque agora Jesus é quem te conduz. É por isso que você está alegre, é por isso que você vive alegre. Existem outras coisas na questão da música na igreja, direcionada ao culto, que precisamos entender e colocar em prática. E são os seguintes elementos: ou escrita, ou não, ou de forma direcionada. O culto, ele precisa ter, como música no culto, um caráter de início, meio e fim. Então, assim, a gente não pode... Bom, eu estou dizendo a gente não pode, por causa dessa lógica que precisa ser percorrida. De repente, pode até acontecer que, naquele determinado culto, a mensagem falada, o pastor vem aqui e pregue antes do culto ou logo no início do culto. Já tivemos em culto assim, mas é um culto muito diferenciado. É um culto muito específico. Né? Mas a lógica do culto, ou a maneira que o culto precisa acontecer, inclusive a Bíblia vai nos orientar como esse culto deve acontecer. Então, o culto, ele precisa ter prelúdio. Mas o que é esse negócio, prelúdio? Esse negócio, essa palavra é tão antiga que chega a ser cafona. Sei. Pronto, uma música do início. Vamos tirar o negócio da palavra prelúdio, botar uma música para iniciar. Ou o dirigente vem aqui e anuncia, ou os instrumentistas começam a tocar aquela determinada música que as pessoas precisam estar orientadas para que aquele momento é um momento de começar a quietar-se. Que a gente chega, né? Aí eu cheguei, abracei Marcos, abracei o Daldo, Balbina, né? Durante ainda aqui o momento da dedicação, abracei Edinaldo, né? Abracei Edinaldo, abracei a Brígida. Mas quando o culto vai começar, nós não podemos estar fazendo essa festa toda. Aí outro dia eu estava em um culto, né? Em uma de nossas igrejas, e com culto em andamento, uma determinada irmã chegou e resolveu abraçar quase toda a igreja. Bom, de repente ela tem necessidade de fazer isso. Mas era o melhor momento? Não. Porque vai criar uma distração desnecessária para os outros. Tem jeito. Então a irmã errou? Não vou botar aqui que a irmã errou. Eu vou dizer que ela precisa perceber
que aquele momento que ela chegou com o culto começado, já não tinha mais esse espaço. É por isso que eu sou ruim, ou ruim, de chegar no culto depois que começa. Inclusive, no último culto que eu fui, eu não fui muito bem. E eu digo isso aqui com a maior tranquilidade. Porque eu gostaria de chegar no culto para começar junto com todos. Quando eu cheguei, o culto já estava andando. E aí, confesso aos irmãos que foi um culto muito, assim, pesado para eu estar. Alguém pode dizer, mas negócio é bobagem, né? Na minha maneira de pensar sobre o culto e estar no culto, na minha maneira de pensar, não. Eu preciso estar no culto antes do culto começar. O culto começa a que horas? 18 horas, 18h30, 19 horas, 20 horas, 15 horas, 17 horas. 10 minutos antes eu estou lá. Porque para mim é o seguinte, na minha maneira de pensar sobre o culto, eu preciso estar no culto desde o seu início até o seu final. Porque se eu vou à igreja para adorar, aí eu entendo que eu não devo fazer essa adoração junto com meus irmãos, de repente, de 1h30, somente 1h29. Mas é um entendimento meu. Com isso, eu não estou querendo aqui trazer nenhuma palavra de pesar sobre os irmãos, ou alguém que chegou um pouco mais tarde, tem lá as suas situações que muitas vezes tem que sair de casa, tal, e certo? Mas o prelúdio, se eu chego no culto e o culto começou, o prelúdio eu já não participei. Então, uma parte do culto eu deixei de fazer. Eu deixei de estar. E essa parte do culto, o prelúdio, ela é importante. Ela tem importância. Por isso que a música, a importância da música no culto, precisamos valorizar de maneira que a gente possa estar no culto desde o seu início até o seu final. Outra parte que vai acontecer no culto, quanto à música no culto, cânticos congregacionais. Aí quando eu chego no culto, poxa, essa música já começou a cantar. Poxa, essa música já cantou? Já cantou a música tal, já estamos na terceira música. Eu deixei de participar daquele momento de cântico congregacional com os irmãos. A música ela se faz relevante no culto porque ela precisa me ensinar, me incentivar, me levar à consciência do louvor verdadeiro a Deus. Mas também no culto tem o interlúdio. Ixi, rapaz, você está falando de prelúdio. Ninguém mais usa, agora vou falar de interlúdio. Que negócio é esse interlúdio? Inclusive, o interlúdio pode comportar esse momento da dedicação. Por quê? Quando eu me desloco para vir aqui, a minha atenção ao cântico, ele fica prejudicado. De repente, passa a ser zero da minha atenção quanto à letra que eu estou cantando. Aí, a orientação normalmente é que o interlúdio seja uma música, inclusive, que não tenha letra. As pessoas vêm, faz essa parte, volta o dirigente e tal. Mas nós usamos cantar, né? Pronto. Vem, canta. Essa é a parte do interlúdio. A outra parte, no culto, que a música ela estará presente, é na parte da mensagem. Vai cantar ou vai falar? Vai falar. Mas, com certeza, o pregador
ele vai buscar na música, não que vai completar a mensagem, porque a mensagem que ele falou, ela já está completa em si mesma, mas a música, de repente, vai ajudar a despertar as pessoas que podem estar no momento com muitas dúvidas, mas a música vai ajudar. Eu digo isso aos irmãos porque aconteceu assim comigo. E tem acontecido com muitas pessoas, onde a música ajuda a pessoa até vir à frente. Às vezes, assim, termina a mensagem, o pregador faz o convite, mas não tem música. Muitas vezes a pessoa fica assim um tanto meio intimidada, né? Talvez, de repente, com a música, melhore a condição dessa pessoa se dispor a vir à frente. É a música do convite. Mas também tem a música do pós-lúdio. Esse camarada veio hoje aqui à noite para falar de coisa que a gente só ouve em negócio de livro, só lê no negócio do livro. Pós-lúdio. O pós-lúdio é aquele momento em que o pastor terminou a mensagem, deu a bênção apostólica, e aí o povo vai cantar para ir para casa. Inclusive, os autores que falam sobre isso dizem que 70% dos irmãos no culto não ficam para o pós-lúdio. Porque, inclusive, alguns, quando o pastor diz as últimas palavras da bênção apostólica, a Bíblia já está fechada e ele já está saindo. O pós-lúdio nos ajuda a confraternizar. O pós-lúdio nos ajuda a estabelecer um contato com o outro. A dizer assim, ó, meu irmão, tenha uma boa semana, meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te fortaleça. E muitas vezes você, no pós-lúdio, começa uma conversação com alguém que está precisando muito de ajuda. E é uma oportunidade para essa pessoa ser ajudada. O texto nos disse que precisamos entrar pelas portas com louvor. O texto nos diz que a igreja ela precisa louvar com o sentimento de que Deus está presente. E aí eu quero convidar os irmãos a pensar na seguinte direção. Todos nós aqui estamos prestando um serviço. E aqui só tem um que está sendo servido. Quando você vier para o culto, não esqueça. Eu estou indo para servir ao Senhor. Quando você estiver indo para o culto, você precisa colocar isso bem firmemente. Eu não estou indo lá para ver quem é que está com a roupa mais bonita ou mais feia. Quem está com o sapato colorido ou descolorido. Algumas vezes são situações difíceis, mas você precisa vir focado. Porque algumas situações se apresentam para distração, para que você venha fazer outros comentários, para que você venha pensar em outras coisas, e que isso não é do agrado de Deus. Então, venha para o culto. Você está vindo para o culto por quê? Essa é a pergunta que você precisa responder todos os dias quando você estiver vindo ao culto. Você está vindo ao culto para servir. E o texto, o verso 1 vai nos dizer: servir ao Senhor com, o verso 2, servir ao Senhor com alegria. Então não venha para a igreja para ver se o pastor está de paletó,
se o pastor está de gravata, se o pastor está de manga comprida ou camisa gola polo. Faça isso não. Aí algumas vezes eu comento, né? As pessoas saber que a gente já trabalha na área de música há algum tempo, né? Aí pergunta assim, como é que foi o culto? Eu digo, louvado seja Deus, foi maravilhoso. Mas no culto, e com as informações que eu tenho, eu preciso chegar no culto desarmado. Porque senão eu não consigo cultuar. Porque senão aquilo que eu vim fazer eu não vou conseguir. Por isso, quando você vier ao culto, não pense em outra coisa a não ser cultuar, celebrar, abençoar o seu irmão. E com certeza você vai ser abençoado também por ele. Porque a palavra diz que nós precisamos vir com alegria e nos apresentar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Lá no texto de 1 Crônicas, capítulo 5 e o verso 12. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, Segundas Crônicas, capítulo 5 e o verso 12. Ao que diz, 5:12. Os levitas, cantores, de todos eles, de Asaf, de Emã e de Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpa, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até o canto, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir o som a uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos, e outros instrumentos de música, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, e a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a glória e a presença do Senhor. Quando você vier ao culto, venha com esse sentimento, porque a glória e a presença do Senhor está aqui. Deus se faz presente neste lugar, e Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, como Jesus já nos orientou. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fazendo da verdade que está na palavra de Deus, da verdade que está em Cristo Jesus, verdade sobre verdade de adoração ao Senhor. A música no culto, ela precisa cada dia ser desenvolvida para que a igreja do Senhor cada dia se fortaleça na presença do Senhor. Algumas igrejas que eu tive a oportunidade de trabalhar, não somente nesta, mas em outras, no Ministério de Louvor, com a equipe de cânticos, na direção de cânticos, na direção do louvor ao culto. Eu sempre disse àqueles que estavam sobre a minha liderança: nós precisamos cantar, mas não somente cantar. Tem um texto aqui que fala sobre que os cantores estavam profetizando.
que eles estavam ensinando, que eles estavam educando o povo de Deus para o louvor da glória de Deus. E os irmãos que neste tempo estão aqui nesta administração, não esqueçam que o serviço que vocês precisam prestar deve ser o serviço para que a igreja cada dia se fortaleça na presença de Deus. Porque se assim não for, aí Paulo diz: para que nasci? Se não for para fazer a vontade de Deus, para que nasci? Se não for para abençoar, para que nasci? Se não for para anunciar a mensagem de Cristo, para que nasci? E nós, os músicos, se não for para edificar a igreja, e se não for para que a igreja cada dia se fortaleça, para que nasci? O que é que eu estou fazendo aqui, com o microfone na mão, cantando a cada domingo, a cada vez que eu estou escalado? Ou se não for para fazer a igreja cada dia melhor, para que eu estou tocando, seja de tecla, seja o violão, seja a bateria, seja aqui o... Como é o nome mesmo? É carrom, né? Pronto. Então, queridos irmãos, Igreja do Senhor, precisamos entender que a música no culto, ela tem uma finalidade exclusiva. Seja qual for o culto. Culto fúnebre, ela tem uma finalidade exclusiva. Casamento, onde muitas vezes os noivos entendem que não somente há cerimônia, mas deve haver um culto. Já participei de casamentos onde não foi somente a cerimônia, nem a civil, e nem a cerimônia que a chamada do matrimônio, mas foi um culto, e no culto houve a celebração, houve o casamento. Seja qual for o culto, a música ela precisa ter uma direção própria. Ela precisa ter uma caracterização própria. Ela precisa ser entendida e desenvolvida de maneira que as pessoas, quando saírem dali, a música os ajudou na compreensão de quem é Deus. Então, por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que a gente canta, aquilo que a gente traz para a igreja cantar. Precisamos ter cuidado, porque, infelizmente, a produção ou o empreendedorismo, que está em todas as áreas, o empreendedorismo está em todas as áreas, desde a sua casa até a empresa de maior tamanho ou empresa maior que houver. E, infelizmente, alguns até eu diria assim, né? Até por inocência, acabam aderindo a um estilo de proposta de mensagem que aqueles que estudam a palavra ou conhecem um pouquinho da palavra, quando ouve, já causa estranheza. Ele diz assim: falou o que naquela música mesmo? A letra dela falou o que mesmo? Rapaz, falou esse negócio aqui. Nunca ouvi a Bíblia dizendo disso, não. Será onde é que está? Então, cuidado. Porque a música no culto, ela tem uma função.
E como eu digo, seja lá o culto que estivermos prestando. Fúnebre, casamento, adoração, celebrativo, confraternização, até os cultos que a gente normalmente faz e que, eu diria assim, são momentos deslocados, né? Como assim um culto onde nós estamos, ou uma maneira de se portar, onde nós estamos em comunhão e cantamos música e nos alegramos e batemos palma e batemos em algum lugar e fazemos algum tipo de ruído, mas precisamos pensar sobre isso, porque a igreja do Senhor, ela precisa entender que o propósito do Senhor, com todas as coisas que Deus nos dá oportunidade para ter e fazer, precisa ter um único objetivo: para o louvor e honra da glória do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui cultuando. Por isso que nós saímos de nossas casas hoje para vir aqui. E nesse mês da música, ou nesse domingo que se comemora o mês da música, o dia do músico, que é o dia 22, precisamos cada dia estar preparados, porque o texto em 2 Crônicas 26 e o verso 6, 25 e o verso 6, vai dizer assim: que todos os cantores e instrumentistas eram mestres. Quando eu leio aquele texto, eu me estremeço porque, de repente, a atitude das pessoas está longe de revelar que quer ser mestre. É de cátedra? Não estou falando disso. Estou falando de cátedra. Só vai ser mestre se for uma academia? Não estou falando disso. Eu estou falando do comprometimento que precisamos ter para estar na obra e para fazer com que a obra, através de nós, através de cada cantor, de cada instrumentista, possa cumprir a função que é necessária. A igreja não pode vir ao culto e voltar para casa do mesmo jeito que veio. Mesmo porque ninguém vai voltar para casa do mesmo jeito que veio. Engana-se quem pensa que vem ao culto e volta para casa do mesmo jeito. Não volta. Ou você volta melhor, ou você volta pior. Ou você vem ao culto e melhora a sua maneira de entender o que Deus quer fazer na sua vida, e você busca praticar para que realmente isso aconteça, ou você volta pior, porque você não aproveitou aquela oportunidade para deixar o Senhor, através da sua palavra, te ensinar. Por isso que a música no culto, ela precisa ser entendida pelos cantores, instrumentistas, inclusive pelo pastor, que ela tem uma finalidade. Aí, algumas vezes, né, já aconteceu assim. E aí eu não vou culpar o dirigente. O culto está todo traçado, ou escrito, ou na mente de quem vai dirigir. As partes já estão todas arrumadas. E aí, na hora de determinada parte, alguém diz assim: canta mais uma música. Aí canta uma música, né? Até a parte que devia vir, que não veio. Aí, canta outra música. A música passa a ser o quê? Preencher tempo. A música no culto não é para preencher tempo, irmãos.
como se diria na gíria popular, encher linguiça, encher Judas de trapo. A música no culto, ela não pode ter essa caracterização. Já tivemos culto aqui de cantar 15 a 20 músicas. E os irmãos são testemunhas disso porque participaram desses momentos. Mas a música não pode ser alterada em uma, porque é para preencher um tempo. Porque ela deixa de ser algo bom, ela deixa de ser algo instrutivo para ser um preenchimento de tempo. A música não é isso. Na igreja do Senhor, a música não pode ter esse papel, encher linguiça. A música, ela precisa ser olhada por cada um de nós como algo de grande valor, que Deus coloca em nossas mãos para louvar o nome do Senhor e para fortalecer a vida de Theomara. Aí a música vai estar fazendo a sua função certa. Não sei se as crianças vão cantar agora ou vai cantar depois. É agora? Eu posso cantar a música antes das crianças? Ou as crianças podem vir primeiro? O que é que vocês preferem? Então venham as crianças. Depois das crianças a gente vai cantar uma música para encerrar essa parte da mensagem. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito! Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Nós já falamos braço direito e braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. Agora vai acelerar. Balança a cabeça. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. Pulando, pulando, pulando. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. É interessante que quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu disse à professora que queria cantar uma música. Aí, tudo bem. Aí,
convidei para a parte do culto, aí a professora, vamos ouvir aqui um solo, e aí falou o nome do cantor, né? Aí o cantor veio, o cantor não cantou nada. Cantou, quando olhou assim para o povo, travou tudo que não devia ter travado. Mas glória a Deus pelas crianças, porque elas precisam ser ensinadas pela igreja. Eu tive a oportunidade de ser ensinado pela igreja desde quando eu nasci, graças a Deus. E tivemos a oportunidade de encaminhar nossos filhos desde que nasceram. E você, pai, você, mãe, sei que seu filhinho está novinho aí, pequeno. Estão vendo ali Cauã, né, Cauã? É, isso. Encontrei Cauã outro dia em um local que ele trabalha, né? E aí a gente teve um teretetê assim, né? Assim, de irmão mais velho, né? E a gente conversou um pouquinho. Né? Deus te abençoe, Cauã, abençoe sua esposa, seu filhinho. Seja testemunho para ele, para que ele cresça nos caminhos do Senhor. Papai, mamãe, que tem ali outra criança, né? Como é o nome dessa criança aí? E outra criança aqui? Gregory, Enzo. E cadê o outro pequenininho aqui? Que é, hein? Caleb, né? Tem ali também o Felipe. Traga os seus filhos para a igreja. Ensine-os o caminho do Senhor. Porque essas crianças, elas amanhã não irão sofrer os danos que, infelizmente, a juventude hoje tem sofrido. A música no culto, vocês viram aqui as crianças? Como as crianças ficaram felizes aqui com a música que elas estavam aqui coreografando? O que foi que vocês aprenderam com essa música que as crianças estavam coreografando aqui? Aprenderam alguma coisa? Prestem atenção, porque não somente a letra da música, mas as crianças comunicou aqui uma mensagem. E a mensagem que as crianças comunicaram foram: nós estamos alegres. Nós estamos felizes. Nós queremos estar aqui mesmo. A música no culto, ela precisa ser utilizada de forma que a igreja seja fortalecida na presença do Senhor. Vamos colocar em pé, nós iremos cantar uma música que já foi cantada, inclusive, né? Me perdoe aqui as irmãs, viu? Já trouxeram a música, eu vou trazer de novo, né? Não é repetição, não. É que eu tinha pensado nessa música para a gente encerrar o culto. Inclusive, eu gostaria de chamá-las. Venham para cá também, vocês. É uma música que me fala muito profundamente. E ela me ensina muito. Porque diz que só existe um que é digno de receber honra, glória, louvor. E que nós somos aqueles que precisamos fazê-lo. Porque se o Senhor está alegre, gera força em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. E se Deus está alegre conosco, nós iremos ser fortes. Mas essa letra nos ensina algumas coisas. Que só Ele é digno de receber honra. Só Ele é digno de receber louvor. Passa outra parte aí, Dini, faz favor. Porque Ele é o Rei que é eterno. Que é imortal. Mas vamos louvar o nome do Senhor.
e que essa música cada dia nos ensine desse mistério de Deus e que possamos estar comprometidos cada dia em fortalecidos no Senhor, fazer a obra do Senhor. Louvemos. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos. Nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Glória a Deus. Poder sentar? Obrigado aqui, irmãs. Pastor tem a palavra. Obrigado, pastor, pelo convite. Igreja do Senhor. Parabéns aos músicos. Que Deus continue os abençoando. Continue a caminhada, porque é assim mesmo, ok? A luta não é pequena. Temos uma estrada ainda para percorrer. E, sobretudo, não esqueçam que Deus é aquele que provê todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe.